Boa noite a todos, é com muita alegria, mas alegria mesmo no coração, que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, e nós estamos aqui todas as segundas-feiras, né, para esse Evangelho que nos consola, nos dá força aí, né? E nos faz também feliz, né? Em saber que a nossa vida continua firme e forte. E como é de costume, iniciamos sempre o nosso evangelho com uma leitura realizada pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada, Tânia. Vamos lá, mais uma segunda, né? Graças a Deus, né, Solange? Isso. Hoje é o fracasso de Pedro, o nosso fracasso, né? Exatamente. Certinho? Certinho, vamos lá. O fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus capítulo 26, versículo 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras. Entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 89 do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma grande lição para nós, né? Quero agora convidar a nossa amiga Cida, né? A Cida que está lá no Mato Grosso, na região centro-oeste, que irá fazer para nós a leitura da noite. Cida, seja bem-vinda, querida. Cida, está nos ouvindo? Oh, boa noite. Boa noite, querida. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para mais uma noite de estudos. Que Jesus, na sua bondade infinita, ilumine nossa família, nossos amigos e até aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos agradecer a saúde, a paz e a harmonia de nossas famílias. Vou fazer a oração da Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, cheia de amor, por vós, Senhora, do céu nos veio nosso Senhor. Ave Maria, bendita e pura Mãe de Jesus, dá-nos a guia na noite escura, dá-nos mais luz. Ave Maria, no céu, na terra, na imensidade, flor de bonança, doce esperança da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, Mãe de Jesus. Que Jesus e Maria nos ilumina, nos ampara
durante todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Cida. Eu quero convidar agora também a nossa amiga Odília. Odília. Boa noite a todos. Vamos lá, Tânia. A Odília vai fazer para nós a leitura do Evangelho, né, Odília? Uhum, sim. Reencarnação e os laços de família, né, minha amiga? Isso. Certinho? Certinho. A reencarnação fortalece os laços de família. Item 18. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até um segue a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. O que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva lhe torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tenha a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que até aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Portanto, os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhe deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas a que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Isso, muito bem, Odília. Muito obrigada, minha amiga. De nada. Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço. E agora, meus amigos, é motivo de muita alegria, né? Alegria por vários motivos. Uma, porque nós vamos falar de um tema que eu acho assim muito oportuno, que é a família. Nossa família, que é a base de tudo. E outra, porque nós temos aqui hoje na nossa sala virtual um jovem, sabe? O pai dele já esteve aqui conosco, tudo, e a gente fica muito contente quando aparece jovem assim, falando da doutrina espírita, né? Fernando, seja bem-vindo, meu amigo. O Fernando é lá da Joana de Ângeles, né, Fernando? Da creche, tudo, né? A Joaninha está aí, faz parte da sua vida, né, meu amigo? Posso te chamar assim, é porque já é meu amigo, viu, Fernando? Você deve. Gosto muito do seu pai, tudo. E eu falo assim, é muito bom a gente ter vocês
jovens na aparência carnal, porque todos nós somos jovens, né, pessoal? Tem gente aqui que é bebezinho, né? Eu estou saindo agora. Meu espírito é bem de bebezinho. Fernando, que alegria, viu? Gratidão mesmo de você ter aceito o convite da USE, né? A USE está aí, é no mês, é na semana, é Semana da Família mesmo, né? Falando dessa, que eu falo assim, é um dos pontos mais principais para que possamos viver bem na atualidade, né? Não podemos deixar a família. Então, meu amigo, seja bem-vindo, a sala agora é sua, viu? Fica à vontade. Ótima noite, pessoal, tudo certo? Graças a Deus. Primeiramente, que eu fico muito feliz, eu adoro falar sobre a doutrina espírita, é algo que me cativa há muito tempo. Cresci mesmo com a Joana de Ângeles, que também é um fãzaço das suas obras psicológicas, fã das obras, desde pequeno, do meio espírita, né, de berço espírita, como a gente diz. E, nossa, eu fico muito honrada. A Tânia, por mais que foi por WhatsApp, me acolheu super bem. E eu, nossa, é motivo de alegria. Todos os centros que a gente vai e tem a oportunidade de levar uma reflexão, porque a gente gosta de falar que está levando reflexão. Não estamos fazendo palestra, né? Não aquele termo, nossa, vamos lá fazer uma palestra, mas que seja motivo para que a gente possa refletir. E todos os centros que a gente vai, a gente é muito bem acolhido, é muito bem recebido, e isso só enriquece o nosso movimento, né? Que tem como princípio realmente a divulgação, mas primeiramente também pelos atos, né, pelos nossos exemplos. E esse tema, Semana da Família, né, eu vou esmiuçar, eu trouxe bastante coisa legal para nós aqui de slides. A Tânia falou assim, ó, você tem 45, 50 minutos, então eu vou correr, mas que seja proveitoso para todos nós. E tá todo mundo me escutando bem, hein? Tá tudo certo? Assim, sim, ok. Então vamos lá, gente. E aqui quem vos fala, né, primeiramente sobre família, não é um pai ainda, tá? Não construiu uma família primária ainda, digamos assim, né? Mas a gente está sempre no meio de outras famílias, né, de outras experiências, de leituras edificantes, e é isso que nos auxilia a compreender um pouco mais o tema. E aí, a Semana da Família, eu posso... Fernando, eu vou te cortar um pouquinho. Todo professor é pai e mãe. Sim, por isso mesmo que eu citei, eu falei, ó, nós estamos no meio, nós já cuidamos de muitas crianças sem pai, né? Então a gente acaba se tornando um pai, principalmente sendo professor, e as crianças têm um carinho, né? E principalmente se eles não têm isso em casa. Então acaba se tornando realmente um exemplo vivo. E aí, em relação à família, né, a gente pode pensar sempre num propósito maior. Por quê? Família, há pouco, né, há pouco tempo, né, era considerada pai, mãe, filhos, né, tudo bonitinho, tudo bem arrumadinho. Só que, de uns tempos para cá, a gente vem percebendo, e as pesquisas, né, vão mostrando que não é mais tão assim, né? A gente vê hoje, igual eu estou mostrando aqui, a família propaganda de margarina. Eu gosto muito quando o Jorge Elahá usa esses exemplos, né, o Haroldo também, bastante. Família propaganda de margarina, que é aqueles comerciais que a gente vê, está tudo certo. O pai está sorrindo para a mãe, os filhos lindos, a mesa farta. Só que a gente pode usar essa imagem como referência atual, com tantas coisas que vêm acontecendo, né, na atualidade, como vai mudando essa questão de família, né, do que seria uma família harmoniosa. Então é nessa tecla que a gente vai bater, e principalmente mais para frente ver o nosso papel dentro da família. Não do irmão, do tio, mas o nosso, como que a gente pode trazer harmonia do lar e espiritualmente falando. Hoje a gente vê tipos de famílias, não mais família de uma forma só. Nós temos a nuclear, que é pais e filhos, que é a dita tradicional, né? A extensa, pais, filhos, avós e tios. Nós temos ali um grupo todo, monoparental, um único responsável. Já viu aquelas mães, pais, né, que também tem um papel de pai, e a gente vê isso muito fortemente, principalmente na área da educação, né? A família adotiva, a homoparental, são pais do mesmo sexo, né? Então, hoje tá em voga, né, essa questão. Reconstituída, casais com filhos de uniões anteriores, né? Então temos casais
que acabam acolhendo os filhos ali de uma outra relação, não são família, né? Então a gente tem que tirar esse estigma de que família, pelo laço consanguíneo, pai e mãe, sexos opostos, só para a gente citar esses exemplos. Então a gente acaba caindo no termo família universal que a gente tanto conhece, né? Que a gente estuda bastante na doutrina espírita, nós somos todos uma grande família, né? Nesse universo todo, só que temporariamente incluídos em uma família encarnada, e a gente não pode se esquecer disso. Então, às vezes, a gente tem espíritas que ficam um pouco fora da realidade. Uma pessoa excelente dentro do centro, mas dentro da própria família ainda não consegue coordenar as próprias ações, ainda tem ações extremas que acabam desarmonizando o lar. Então, a gente vai bater muito na família encarnada, porque esse é o nosso propósito, né? Então, a ideia central que a gente quer trazer é como a doutrina nos auxilia a viver em paz, principalmente com os mais próximos. Porque a gente tem o costume de viver muito em paz com os amigos, né, com aqueles que se afinizam com os nossos pensamentos, com os nossos ideais, mas e aqueles mais próximos? Como que a gente constrói uma paz, uma harmonia? Porque nós temos desavenças dentro do lar, né? Então, vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos, que a doutrina vai nos ajudar muito, que é desenrolar o assunto. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? O relaxamento. Não, esse negócio de família, não preciso desse negócio de família. O que seria, né, para nós se a gente fizesse isso? Abandonasse os nossos entes, deixasse de suprir com o necessário aqueles que estão ao nosso redor? Resposta: uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo, um viver para si mesmo. Então, a família nos ajuda a viver em sociedade e entender que tem diferenças, que tem relações conturbadas que a gente precisa estar percebendo. Então, nós estamos aqui para lutar pelo ideal de família, né? Mas não nos esquecemos, porque para a gente ter um suporte, uma fortaleza para que esse laço seja construtivo, o Espiritismo não tem coisa melhor para nos ajudar, né? Porque nós vamos ser testados, vamos ter alguns problemas ali, e vão testar se nós vamos conseguir manter a nossa mudança, manter o nosso ímpeto de trazer harmonia, né? Então, o primeiro lugar para a gente para se praticar a caridade, gente, não nos esqueçamos, é dentro do lar. Dentro do próprio lar é o primeiro local, é onde você acorda e já está convivendo com aqueles mais próximos, convivendo com os defeitos, com as manias, e é ali, né? Então, a gente não pode separar, achar que caridade fora é primordial, é o principal. Não temos que fazer essa distinção, né? Nós temos que unir essas coisas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec aborda a família em capítulos como 4, como 14 e como 22. Ele defende que a família é um conjunto de pessoas que reagem entre si, com uma dinâmica particular. De acordo com Kardec, a família é um laboratório de amor. E vamos dar uma atenção para essa parte aqui agora, ó. Onde se aprende valores como paciência, interessante ter colocado paciência como o primeiro item, né? A solidariedade e a fraternidade. Então, não sei se tem mais alguém professor aqui, mas podemos citar que, como o mundo, a nossa casa é uma grande escola, né? Nós temos espíritos diversificados ali para a gente poder aprender, para a gente aprender o sentido do amor, o sentido do acolhimento, né? Então, como o Espiritismo nos auxilia a compreender a nossa família? E aí eu separei 3 aspectos que eu achei muito interessante. Como que o Espiritismo ajuda a gente a entender, né, a questão familiar. Então, primeiro ponto, família corporal. É formada por espíritos ligados apenas pelo corpo. É frágil e as diferenças e dificuldades de convivência revelam a necessidade de esforço e dedicação. Esforço e dedicação. E aí a pergunta, de quem tem que vir o esforço e a dedicação? Porque às vezes a gente está esperando de pessoas dentro do nosso lar que vão ter uma mudança significativa, mas que não tem o estudo que a gente tem. Não tem o conhecimento espiritual que a gente tem. E às vezes a gente cobra mudanças, cobra uma situação que a pessoa não pode te entregar.
Então, às vezes, como é que se diz, né? Aquele que mais foi dado, mais terá que cumprir com o seu papel, mais terá que fazer, mais terá que mostrar o que aprendeu. Então, de quem que é a responsabilidade da mudança? Segundo aspecto, família como instituição divina. Então, primeiro, família corporal, família como instituição divina. O que seria família como instituição divina? Você não está na família errada. Você não está no local errado. No local que você está, com a família, com os próprios que você está, foi muito bem planejado. E foram colocados juntos para que todos possam obter um tipo de crescimento espiritual, principalmente. E às vezes o que o outro vai progredir não é o que você vai progredir. Às vezes o outro está programado para dar 2 passos aqui nessa encarnação e dá 3, e você tinha que dar 10. Então, às vezes a gente cobra mudanças e ele já está fazendo o máximo que ele pode. Então, a gente tem que ter essa noção para que a gente possa ter uma tranquilidade, uma compreensão maior, né, de tudo que acontece ao nosso redor dentro da família. E outro aspecto, necessidade de harmonização. Então, a instituição divina, e que a gente esquece muitas vezes, que você, lá na erraticidade, teve que esperar um tempo, teve que deixar as coisas se alinharem, para que Deus pudesse montar uma família certa, perfeita para o seu progresso. Então foi muito bem encaixado tudo, né? Como numa obra, como para construir um muro, os tijolos têm que se encaixar. Tudo foi encaixado também para que a gente nascesse na melhor família para progredir. Não melhor família para trazer a felicidade, família propaganda de margarina. Não é essa a primeira intenção. E o terceiro aspecto, família e evolução. E quem vai ajudar a gente nessa é o André Luiz. Então, André Luiz nos lembra de que a família é a união de almas em processo de evolução, que é ajuste e aperfeiçoamento. Temos a família que gostaríamos, ele cita ainda. Não temos a família que queremos, temos a família que necessitamos. Então, ele frisa, ele deixa muito bem fixado isso para nós, né? A família necessária. É a família necessária, foi escolhido a Deus para estar do seu lado, tenta atingir uma compreensão, um relacionamento melhor. Então, nós estamos aqui para lutar para atingir uma compreensão maior, né? Principalmente que nós já estamos à procura de uma espiritualidade, à procura de um embasamento mais forte, né, para o nosso coração, para o nosso prosseguimento aqui, né, como encarnado, e depois, né, depois desse estágio. E foi o que a Tânia citou, velho é apenas o corpo. Então, nós estamos aqui em constante troca. Hoje eu sou um pouco mais novo, mas amanhã eu estou mais velho e vocês já reencarnam como mais novos também. E a vida é essa grande ciranda e a gente não pode esquecer. Por quê? Porque a gente fala assim, nossa, mas fulano tem 40, 50, 60 anos e ainda é uma criança. Então, às vezes, a gente cai em alguns argumentos assim, e às vezes é uma criança mesmo, mas uma criança espiritual. Então, a gente não pode criar a ilusão de que a pessoa chegou numa idade madura que vai ter um comportamento de um espírito evoluído. Não, gente, calma. Somos todos espíritos ainda, né, nesse grau de aperfeiçoamento, em mundo de expiações e provas. Então, nós temos que atingir a compreensão desse sentido para que facilite o nosso relacionamento também, para que a gente não se magoe tanto com algumas situações que a gente possa enfrentar. Não importa o quanto você ama alguém, não importa. Em alguns momentos você será testado. Em alguns momentos você terá uma decepção com algum ente que você não esperava. Isso acontece porque eu acabei de falar, nós estamos num planeta de expiações e provas. Nós não podemos esperar grandes mudanças de espíritos, crianças assim como nós, né? Ainda tentando entender a questão da espiritualidade, ainda tentando buscar uma evolução para apaziguar o nosso coração. Então, nós temos que compreender isso. Por mais que você ame alguém, esse alguém ainda vai te decepcionar. E a gente precisa criar uma fortaleza em relação a isso. E, principalmente, a gente se chateia, principalmente quando a gente já está à procura de acender a própria luz. Então, se você é alguém da família que resolveu ter um tipo de progresso em determinada área, e aquela pessoa não consegue ter as ações que você tem, a iniciativa que você tem, isso mexe um pouco. Isso mexe um pouco com o emocional da pessoa, com o ego da pessoa. Então, nós temos dentro da própria família, às vezes você fala assim, nossa, vou parar de falar palavrão.
né? E o pai, que nós estamos citando agora mesmo, né? Sobre os cariocas, e alguns cariocas, não vamos generalizar, e tem um pouco mais da palavra forte, né? Do palavreado. E alguns, gente, pelo amor de Deus, não só estamos usando referências aqui, hein? E isso vem, né, de pai para filho, e de repente o filho fala assim: pai, isso está errado. Acho que não deve falar palavrão. Né? Nós mineiros aqui, mais perto de Minas aqui, a gente estranha quando alguma pessoa fala palavrão, né? Aquele palavrão bem carregadinho, e a gente estranha, né? E o filho às vezes nasce numa família já para ajudar no progresso que é a família, falando: não vou falar mais palavrão, não acho que seja necessário. E isso muitas vezes abala o irmão mais velho, que tem o costume de falar palavrão. Por que você está querendo dar uma de santo agora? Sabe? Mexe com o pai, que tem um costume também de falar um palavrãozinho. Então, algumas mudanças que começam a fazer, mexe um pouquinho. Mas, aos poucos, eles vão vendo que é o mais certo, né? E a gente tem que confiar nisso, porque no começo vai ser uma prova. Vão ter algumas questões para enfrentar nesse sentido. Aí, falando de mudança, não sei se vocês já viram a lenda do peixinho vermelho, né? É uma lenda egípcia. Emmanuel também fala sobre esse conto, que é muito, muito interessante, que fala da história de um peixinho que morava num pequeno lago, né? Onde tinha peixes maiores, e eles disputavam espaço naquele lugar pequenininho, naquele redondinho de água, né? E eles disputavam espaço. E o peixinho na dele não conseguia muita comida porque era pequeno, então sempre tinha dificuldades para conviver ali. Ele falou assim: nossa, eu quero algo a mais. Eu quero entender um pouco mais sobre a vida que tem fora disso. Que é o que a gente costuma fazer quando a gente está lendo um livro, está indo para uma reunião. A gente quer algo que esteja fora do que a gente possa ter contato com os nossos olhos, ter contato com as mãos, que seja algo maior. Então ele fez isso, né? Olha, eu vou estudar um pouco aqui esse lago e vamos ver onde eu chego. E ele foi fazendo, foi estudando o lago, foi pensando, até que ele achou uma frestinha. Dessa frestinha, ele já achou uns lugares mais complicadinhos de passar, e como ele era pequenininho, ele conseguiu, né? E os peixes lá, vivendo a própria vida, os peixes grandes, né, vivendo a vida no lago, achando que o lago era a única forma de vida que existe. Então, nós temos pessoas que acham que a vida encarnada é a única forma de vida que existe, né? E equívoco. Então, quem já procura um acender das próprias luzes, né, já vai entendendo essas questões. E ele quis. Ele passou por dificuldades, ele passou por umas gretinhas, até que ele chegou num rio, um rio imenso, e já começou a ver uns peixes de formas diferentes, umas coisas bonitas, umas cores diferentes. Desse rio já saiu no oceano, aí que a vida ficou abundante, né? E ele falou assim: nossa, eu vou voltar para avisar os meus familiares de que tem vida além daquele pedacinho que eles estão vivendo, amontoado, um passando em cima do outro. Eu vou lá voltar e avisar eles que tem mais vida, né? E aí ele chamou o chefe dos peixes, né? Falou que queria falar uma coisa importante para todos os peixes. E aí, quando ele começou a falar dessa vida deslumbrante que ele viu lá fora, ele foi visto como motivo de chacota. Ele foi visto como alguém iludido, né? Mas o que você está falando? E resolveram viver a própria vida, e ele voltou para o imenso oceano, né? Então, as escolhas são das pessoas. As escolhas têm que ser delas, têm que partir delas. A nossa mudança também parte de nós. Então, essa lenda, a mudança pode proporcionar dentro de um seio familiar. E isso não deve diminuir o nosso amor e a nossa compreensão, a nossa empatia para os nossos mais próximos. Mas, ao contrário, né? Tem que desenvolver ainda mais e lembrarmos que somos todos irmãos. E aí, o que acontece quando pedimos auxílio na construção de virtudes para Deus? Porque fala: nossa, Deus, me ajude a ser mais paciente, me ajude a ser mais amoroso, né? E o que Deus vai fazer quando você pede auxílio para construir uma virtude? Ele vai te mandar, quando você quer construir paciência, ele vai te mandar pessoas extremamente ansiosas na sua vida. Então, vamos ver se você realmente tem paciência, né? Então, quando você quer desenvolver algo, o que Deus faz? Manda algo ao contrário. Então, vamos ver se você está caminhando realmente para essa virtude que você quer tanto construir. Então, a gente tem uma ilusão também, né? De que vai ter facilidade. Dentro da doutrina espírita, vou encontrar mais facilidade. De compreensão, sim. Mas da vida corporal, não. Então, teremos desafios, teremos ainda
algumas situações que nos testar. Então, nós que já estamos em contato com a realidade espiritual, né, lógico que diversos níveis, aqui a gente não pode comparar, né, de forma alguma, cada um vem em cada encarnação para construir ou no intelecto ou na espiritualidade, então não podemos comparar, isso está fora da doutrina espírita, não tem comparação de evolução. Mas nós que já pleiteamos, né, algo maior, melhor para a nossa vida, principalmente como espírito, né, então a gente já tem que começar dentro do seio familiar, ter coragem de dizer, isso já não serve mais para mim. Esse hábito de vocês já não serve mais para mim. E eu espero que vocês compreendam. Se não, tudo bem. Tudo bem, eu vou entender. Vai ter, por exemplo, eu sou vegetariano já faz 7 anos. E isso no começo, né, assim, dentro da família que se alimenta de carne e tudo mais, assusta um pouco. Mas até hoje nunca tive nenhum problema nesse sentido. A família da minha esposa também super aceita essa questão, até fazem algumas coisas muito gostosas para mim. Fala aí, gente, olha que maravilha, não precisa da carne. Daí a gente brinca e tem aquela coisa mais contraída. Por quê? Quando você muda também, você não pode ser lista. Você não pode querer que os outros tenham que fazer aquilo que você está fazendo. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu tô lá no centro espírita, aí eu escuto uma coisa, e aí eu já cutuco o marido, falando que é pro marido aquela lição. Não, a lição é para você. A mudança é você que tem que fazer. Mas nós não precisamos ser moralistas. Né? Então a gente vê muitas uniões hoje de famílias. Mas tem famílias que se encontram, né, todo domingo, tem famílias que se encontram todos os dias, com exceções, né, de famílias que realmente têm uma harmonia legal, tem um conciliar de ideias ali muito legal, muito interessante, mas nós temos outras uniões que são motivados por outras questões, como os vícios, né? Então nós temos famílias que se encontram, mas pela gula excessiva, né, que estão ali em harmonia, mas o que motiva a união, o cerne, né, dessa união, é a bebida, a comida, né? E depois a bebida que vem e fala, nossa, hoje nós vamos beber, né? Então o motivo ainda é o vício em comum, né? E às vezes não pelo laço de afeição, né? Igual nós estamos aqui reunidos por um motivo maior, né? Isso que é muito legal. Então a gente tem esses tipos de uniões que a gente tem que ter uma noção legal para separar, para que você não seja vítima também de uma união como essa, né? E eu não estou falando que você tem que chegar na sua família e falar, nossa, vamos parar de beber, gente. Não, mas entender isso facilita também a nossa forma de agir entre eles, né, a nossa mudança, o que a gente pode falar. Então, nós temos vícios também que acabam sendo motivo de união familiar, né? E união familiar com base em coisas materiais, né? Então, nós temos ainda a maledicência, né, a fofoca, que ainda um fala mal do outro, da vizinha, isso ainda é um motivo de união familiar, só que um motivo meio pesado, né, ainda que traz energias não tão edificantes para o lar. Então, são uniões ainda materiais, que é também, às vezes a gente está em alguns... Hoje eu trabalho muito com aniversários, né? Então, a gente vê um grupo lá de familiares conversando, e a conversa, o que é? Sobre o mundo material, né? Nossa, você não viu o negócio que eu abri, eu já ganhei tal com tal empresa, comprei um carro novo, E isso é tão interessante que a doutrina espírita não bate sobre posses, né? Então, faz o que quiser, mas deixa a sua consciência. Mas para nós que queremos construir dentro de um lar, né, harmonioso, espiritualmente, temos que já começar a aspirar, né, e inspirar também as pessoas que estão ao nosso redor para laços mais duradouros. Né? Nós nunca temos um bate-papo entre família sobre espiritualidade, sobre algo que vai além do que nossos olhos podem apenas apreciar. Então, isso é para nós, né? Que a gente possa, né, no nosso seio familiar, essa questão. E quando a gente muda, principalmente, né, ou tenta, de certa forma, fazer com que a espiritualidade esteja mais presente dentro do nosso lar, né, quando a gente tenta fazer uma mudança, seja pequena dentro do lar, a gente pode enfrentar a compreensão. E até uma certa perseguição por conta dessa mudança, né?
a nossa próxima meta de evolução, gente, é o ser espiritualizado. Então, a gente está começando a entrar na era do espírito. Então, estamos começando. Então, o planeta de expiação de prova para a reencarnação é quando a gente já começa a aspirar coisas que vão além do mundo material. O mundo material já deu o que tinha que dar para nós. Nós estamos já começando a aspirar coisas diferentes, né? Já estamos tentando, até esse telescópio, né, que chama James Webb, já estão pegando imagens fantásticas do universo, falando que existem trilhões de galáxias, né, planetas. Então, gente, tem muita vida. E vida em abundância, como diz Jesus, né? Então, a gente está aqui para aspirar essa mudança, essa espiritualização. Mas nós sempre vamos estar em contato com os nossos mais próximos, com os nossos entes. E de que forma eu posso ser um ser mais espiritualizado e devagarzinho começar essa mudança. E não vamos acreditar que essa mudança vai acontecer de uma hora para outra. Hoje a gente planta uma sementinha que pode germinar daqui milhares de anos, mas não tenhamos pressa, né? Jesus não está tendo tanta pressa com a nossa mudança, e a gente não pode também infringir as leis de Deus e violar consciências, né? Temos que deixar com que o tempo e as pessoas possam progredir. E talvez, isso que é interessante, porque quando a gente entra na era do espírito, talvez a gente foi convidado a desbravar e começar, né? E às vezes a gente reclama dessa missão, fala, nossa, mas só eu estou buscando algo dentro aqui do meu lar, né? Uma mudança, uma religião. Talvez você é o ponto inicial. E aí a gente acaba desanimando por ver tanta coisa para ser feita, né? Só que a gente não pode esquecer que a mudança primeiro é interna, para que isso se irradie, né? Então, como que nós vamos desbravar essa mudança? Como? Mudando a si mesmo. Então, essa mudança que a gente faz em si mesmo, gente, a luz, ela é irresistível. O bem é irresistível. Todos, em algum momento, vão ter que ceder ao bem, à luz. Então, nós já podemos, nem que seja um fósforozinho, ser uma luz dentro da nossa família, né? E já começar esse clarão, que pode acender-se realmente por milhares de anos, mas tem que começar por alguém. Como Jesus iniciou para nós a nossa mudança, talvez nós somos convidados a mudar onde nós estivermos. Então, não vamos fugir dessa missão, apesar das dificuldades, né? Inicialmente dentro do próprio lar. Vamos aqui, tá? Hein? Efésios, a gente encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação. Então, a gente tem essa responsabilidade também dentro do lar, né? Às vezes, impensadamente, sai alguma que causa mais uma tempestade do que a calmaria que vem depois dela, né? Então, nós fomos chamados para edificar, não para destruir. Em Gálatas também a gente encontra 2:18, né? Diz, porque torno a edificar aquilo que destruí. Constitui-me a mim mesmo transgressor. Em Efésios também, 4:31, diz, abandone todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. Vocês lembram daquele, eu coloquei até embaixo aqui, ó, de volta para o meu aconchego. Vocês lembram desse programa do Gugu? Aí iam reencontrar entes que estavam 20, 30, 40 anos, né, que se tinham separado, e às vezes foram motivos toscos que ocorreram, né, que ajudaram a trazer essa separação, e depois de 40, às vezes 20, 30, eles conseguem trazer de volta o familiar, né, e aquele encontro maravilhoso. Aí você pergunta para eles, por que vocês separaram? Às vezes é motivo besta, né, entre aspas, pequeno, que às vezes um agrediu o outro e fala, não, então não quero saber mais de nada não também. Então a gente não foi chamado para destruir e para nos afastar dos nossos entes. Principalmente esses que a gente não tem como fugir, que estão ao nosso lado o tempo todo. Então nós somos chamados a realmente edificar. Vamos dar prosseguimento, gente. E aí a outra pergunta, né, uma outra questão para nós, que vai ajudar com que a gente tente criar um lar mais harmonioso ali, né? Então a gente vai ver se é capaz. Cada um faz uma reflexão consigo mesmo e fala, olha, se eu for incompreendido dentro do lar,
como diz mostra a imagem, que é sente me incompreende, não me compreende, né? Que me trata com incompreensão. Eu sou capaz ainda de estender a mão para ele no momento de dificuldade? Sabe? É uma reflexão que nós temos que fazer, porque se nós falarmos assim, não, ainda tem receio, por mais que ele tenha te machucado, mas a mágoa também é muito pesado para a gente ficar carregando. Então, se você tem luz dentro de você, emane. Senão você acaba sendo como, né? Esse ser que te perseguiu, te atrapalhou, né? E outra questão, sendo perseguidos, nós ainda conseguimos ter uma palavra de conforto para alguém que precisa dentro da família? Mesmo sabendo que aquele ente que te persegue bastante, que vai contra todas as suas decisões, né, que não te auxilia em muitas coisas, não aprova as suas mudanças, e a gente ainda consegue ser compreensivo, ter uma palavra de conforto, ter um abraço, conseguir estender a mão com naturalidade. Então, essa é a nossa meta. Né? Então, a gente tem que ver se é capaz de fazer isso. Porque eu sei, nós carregamos ainda umas mágoas doídas, né? Mas isso nos breca para edificar, para evoluir. E a gente vai citar uma outra passagem, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, Jesus firma isso para nós, querendo dizer, tipo assim, vocês também são capazes de fazer o que eu fiz e o que eu faço. Né? O Filho do Homem não veio para servir. Ele foi o que lavou os pés dos discípulos. Ele foi o que estava primeiro, né, na frente do perigo. Então, ele se colocou à disposição para essa mudança. Em nenhum momento com aquele ar de vitimismo, né? Ele sempre assumiu realmente o seu papel e é o nosso guia. Então, como diz Emmanuel, né, Jesus não é uma imagem para a gente ficar adorando, louvando, mas uma figura a ser seguida, copiada, imitada. Então, a gente tem que tirar o Jesus do crucifixo lá da nossa parede e andar com ele. E aí, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na pergunta 937, nós temos que a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então, as ingratidões que a gente sofre é uma prova. Né? Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, não precisa da gente, uma pessoa que foi ingrata com a gente devolver com alguma outra agressão. A pessoa que infringe uma lei, ele já vai ter que pagar por essa questão, vai ter que resolver seus delitos, vai ter que mudar seus hábitos, e não existe sofrimento maior do que o remorso. E todos nós passamos por algum momento da nossa existência por uma culpa, por um remorso, que é tanto mais doída que se alguém vir te dar um soco no rosto. Então, são provas que a gente não precisa fazer para o nosso ente ainda passe, né? Então, é por esse motivo que vemos o Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Está em Pensamento e Vida essa parte, né, de Emmanuel. Vocês já imaginaram como era viver na era de Cristo? Como as mulheres, né, nem eram vistas como pessoas, como seres dotados de almas. Então, Jesus nasceu numa época que os testes superavam em muito os testes que nós passamos hoje. Não sofremos mais as perseguições que os cristãos sofriam naquela época. Então, só para a gente refletir também. E aí a gente gostaria de trazer uma história do Chico, porque o Chico nos encanta, nos traz tanta coisa boa, né? E vai continuar levando por muitos séculos, milênios de exemplos, né? Então, vou contar uma historinha aqui para a gente caminhar para o nosso final. E aí, a gente tem que lembrar que a gente está aqui para aprender a amar. Né? E como a gente trouxe o tema família, é muito interessante a questão família, porque são os primeiros que estão ali em seu contato. Então, são os primeiros que a gente tem que emanar amor, compreensão. Né? Existia uma senhora muito devotada à causa espírita, né? Na época de Chico. Então, uma excelente
senhora, tinha um trabalho no centro muito, muito bonito e tudo mais. Então, aquela vida, né, dá para fazer até um checklist. Só que ela tinha uma única questão. Ela tinha um marido, olha, é sempre problema do marido, né? E que, na verdade, ela nunca conseguiu gostar, assim, de forma, nossa, como eu gosto dele, né? Ela tolerava o marido. Sabe aquele famoso empurrar com a barriga, uma relação? Ele tolerava. Ela tolerava. Então, ela tinha uma vida, ela tinha uma conduta reta, uma vida reta, né? E aí ela chegou pro Chico um dia e falou, Chico do céu, acho que eu cumpri minha missão, hein? Nossa senhora, cumpri minha missão. Meu marido desencarnou. Olha só, acho que aguentei bastante tempo, né? Fui vitoriosa. Aí, Chico, ó, minha irmã. Agora, se eu fosse você, eu orava bastante, pedia muito aos amigos espirituais que ele possa voltar o mais rápido possível ao seu seio familiar para que você possa aprender a amá-lo. Então, a gente só se livra realmente de alguém quando você aprende a amá-lo. Não é falar de um amar da boca para fora, mas um amar de compreensão, sabe? Um amar do escutar, do estender a mão apesar de incompreendido, do ter uma palavra de motivação, de bom ânimo, da perseguição. Então, o amar tem essas nuances. Não é apenas uma toleração, só tolero, né? Silencio, guardo o caminho e tolero. Né? É muito mais do que isso. Então, ela recebeu essa lição e a gente também está podendo ter contato com isso como encarnado. Então, que a gente aproveite, né? Os nossos laços, os contatos que a gente tem. E a gente recebe um convite, gente, para que a gente saia do vitimismo. Às vezes a gente é muito vítima. Ai, fulano, fez isso comigo, fez aquilo, sabe? Tipo, uma espécie de coitadismo que a gente vai se engalfinhando nessa situação e vai virando o coitado da situação, né? E não assume a responsabilidade pelos atos que nós tivemos no pretérito. Então, nosso seio familiar foi formado por atos, por sintonias que nós cultivamos no pretérito. Estamos aqui para mudar essa vibração. Então, nós vamos ter testes, vamos ter algumas ofensas, que às vezes a pessoa nem percebe que te ofendeu, mas você já sente, fala, nossa, que situação, né? Aí entra naquela espécie de coitadismo e não busca uma mudança, né, de compreensão, foge daquele ente, foge daquela situação. Em muitos casos, sair de um comportamento abusivo é a melhor opção, mas todos têm que avaliar, né, se realmente não é uma fuga psicológica ou é realmente uma fraqueza, né? Então, nós precisamos ter essas nuances na nossa cabeça. Então, nós estamos aqui, gente, para assumir a nossa responsabilidade. A espiritualidade preparou tudo para que viéssemos no melhor meio para progredir. Então, a gente não pode simplesmente pegar o projeto da espiritualidade, amassar e jogar no lixo. Eles fizeram isso muito bem pensado, né? Todos que estão ao seu redor, entenda cada um, né? Se adapte a cada personalidade. Nós não fomos criados, né, de uma única pessoa, nós temos diferentes personalidades dentro do nosso seio familiar, dentro de nós mesmos, né? Então, que a gente possa entender isso. Então, concluindo, gente, vejamos como podemos contribuir com o progresso da família em que fomos inseridos. Às vezes são mudanças que vão ser pequenas, mas nós já conseguimos, né, de uma relação tranquila, de uma mudança interior. Às vezes a gente não vê uma mudança de uma hora para outra, mas a gente tem que aprender que a pessoa que pode oferecer 2%, acaba oferecendo 5%, que já é uma vitória muito grande, e você está querendo que ela atinja o 100%. Então a gente tem que aprender a enaltecer as mudanças, as coisas boas que nós temos perto dos mais próximos, e que dessa coisa boa, a gente possa ajudar as pessoas a progredirem. Que a gente tem o costume de ver só o lado negativo. Então a gente vê o lado negativo de todo mundo. Que a gente já sabe que quando a gente vê o lado negativo dos outros é porque a gente tem dentro, né? Então a gente tem um hábito de levantar as coisas negativas, levantar a poeira, né? E sair sacudindo para que aí a casa realmente fique naquela desarmonia. E às vezes nós temos que ser os primeiros a silenciar, a contribuir de uma forma diferente, a mudar os pensamentos e tentar devagarzinho mudar o padrão vibratório do nosso lar e cultivar a harmonia, a paz, a tranquilidade. E essa meta, ela é para todos nós, né? Que já estamos tentando desbravar a questão da espiritualidade e que está cultivando dentro de si uma tranquilidade, uma paz,
E é isso que nós temos que fazer, é a nossa meta, é a mudança interior para que isso irradie, né, e possa transformar o nosso lar, possa edificar pouco a pouco, né, aqueles que estão mais perdidos no caminho, mas saibamos que todos perdidos serão designados para o caminho reto. A perfeição é para todos nós. A perfeição é garantia. A única coisa que a gente sabe é que um dia vai ser perfeito. E possamos olhar assim os nossos parentes também. Por mais que momentaneamente é um tiquinho de espaço-tempo que ele está ocupando nesse ato, nesses hábitos, para a imensidão de felicidade, de pureza que nos espera nessa grande família universal. Né? Família de amigos. Sempre por ter me escutado esse tempo todo aí. Fico muito grato, viu? Tânia, obrigadão por aceitar. Pô, mas quem que é esse Fernando? Nem sei quem que é esse Fernando, mas mesmo assim aceitou. Então, isso é ótimo. E muita luz e muita paz a todos nós, gente. Obrigado mesmo, viu? Fernando, nós que agradecemos, meu amigo. Foi excelente, com muitas reflexões, né? Para que possamos colocar, né? Porque a vida em família não é fácil. Jesus já dizia, né? Só em família que vamos aprender a amar realmente, né? Realmente. Então, nossa gratidão. Leve o nosso muito obrigado ao Jean, né? À USE Intermunicipal, ao seu pai, falando para ele que nós estamos querendo ele aqui conosco. Sim. Faz tempo. Vou avisá-lo. Fala para ele qualquer hora, eu vou mandar um recadinho para ele vir aqui comentar o evangelho para nós, viu? Gratidão, meu amigo. Muito obrigada mesmo, que a equipe do senhor José Marques Garcia, de Jesus, te abençoe cada vez mais para esse trabalho, né, da divulgação do Evangelho. Isso é muito bom. Então, nossa gratidão, viu? Obrigado. Fique conosco para o encerramento do nosso Evangelho, viu, Fernando? Meus amigos, está vendo? Estou falando para vocês, nós temos que colocar os nossos jovens para trabalhar, né? Nossos jovens dão um recado aí para nós, né? Tem que dar bastante trabalho para eles. Vamos dar bastante trabalho. Agora, a nossa hora é de estar aqui sentadinho ouvindo, né? Vamos pôr os nossos jovens aí. Meus amigos, quero convidá-los para o nosso próximo evangelho, que é o último do mês de março, né? Dia 31, nós teremos aqui. Está aqui conosco na nossa sala, nossa querida amiga Doroti, que irá falar sobre a parábola do bom samaritano. E aí, começando o mês de abril, abril é aniversário do Chico. Nós teremos aí, na primeira segunda-feira, Valdete, continuando o estudo das leis morais, né? Será a lei de reprodução. Depois nós teremos a nossa amiga Nayara, que estará falando sobre o ódio, tema pesado, mas necessário também, né? E teremos também Euzinha, né? Presente aqui, eu de novo. Iremos trabalhar com a parábola do grão de mostarda. Então, está aqui depois, a próxima semana, que é a última semana de abril, é a nossa USE Intermunicipal, né? Então, está aqui a nossa pauta do mês de abril. E finalizando também março. Esperamos contar com todos vocês, viu, meus amigos? A presença de vocês, a energia de vocês aqui na telinha. Essa energia também vai para os nossos amigos que depois, virtualmente, né, lá no nosso canal do YouTube, vão assistir a esses estudos, né? Então, fica aqui o nosso convite. E agora, meus amigos, para encerrarmos a nossa reunião, enquanto o Adalto está se organizando ali, vamos agradecer muito a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que há sobre a terra, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de estarmos nesta família, esta família que é a melhor família para cada um de nós. Que é a equipe do senhor José Marques Garcia, os nossos
amigos, familiares que visitam os nossos lares, possam derramar suas bênçãos, fluidificando as nossas águas, trazendo a medicação necessária para o nosso corpo espiritual, que refletirá no nosso corpo material. Rogamos também o recebimento das energias do passe, que cada um dos nossos irmãos, aqui na nossa salinha, e os que nos assistirão posteriormente, possam receber toda essa energia de paz, de luz, de amor, de paciência, para continuarmos a nossa caminhada. Com muito amor, com muito carinho em nossos corações, pedindo sempre o fortalecimento das nossas famílias. As famílias não só nossas, né, esse egoísmo, né, que nós temos aqui, mas dos nossos amigos, dos nossos inimigos, para que a família seja fortalecida, para que possamos continuar a nossa programação reencarnatória. E assim, pedimos também ao seu Adalto que faça a nossa oração final. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino, e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja, seu Adalto, muito obrigada. Obrigada à espiritualidade amiga que nos sustentou e nos sustenta a cada instante. Obrigada a cada um que está aqui conosco nas janelinhas, os que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração e até a próxima semana, meus amigos. Fiquem com Jesus. Gratidão infinita.